Olha, pense em alguém que está sendo pressionado no trabalho. O nome dessa pessoa é Paulo Guedes. Para quem não sabe, o Paulo Guedes ele prometeu 70 privatizações nos 2 primeiros anos de governo Bolsonaro. Você não escutou errado não. 70 privatizações. Sabe quantas ele entregou? Zero. Nenhuma. Não entregou nada. Nada. E o mercado financeiro está por aqui com ele e hoje o Rodrigo Maia deu uma nova declaração. Hoje não, desculpa, ontem o Rodrigo Maia deu uma nova declaração e o Rodrigo Maia falou: olha, se não aprovar as reformas ainda esse ano, o dólar vai chegar a R$ 7,00 em janeiro de 2021. Essa foi a ameaça do Rodrigo Maia. Lembre-se, o Rodrigo Maia ele é o porta-voz do mercado financeiro em Brasília. Se o Rodrigo Maia está falando que o dólar vai chegar a R$ 7,00, espere o dólar chegar lá ou muito próximo disso. E aí o que acontece? O Paulo Guedes deu uma entrevista quase chorando para a Globo e para o Estadão, em que ele falou que ele infelizmente não conseguiu nenhuma privatização até agora. Engraçado que o Rodrigo Maia falou das reformas, aí o Guedes responde sobre privatização. E prometeu 4 privatizações nos próximos 7 meses. Até o junho de 2021, 4 privatizações de acordo com Paulo Guedes. São Correios, Porto de Santos, Eletrobras e tem mais uma companhia que é a companhia que são contratos, na verdade, não é uma companhia, que são contratos do pré-sal que ele já quer vender agora por metade do preço. Metade do preço ele quer vender agora. Isso é o que o Paulo Guedes está prometendo para os próximos 4 anos. Mas é claro que o mercado financeiro não quer só isso, quer muito mais. E com a queda do Donald Trump nos Estados Unidos, o mercado financeiro está completamente assanhado, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E falaram: agora nós vamos dominar tudo. E o Paulo Guedes, a pressão sobre ele está muito maior. Ele estava quase chorando na entrevista porque o Paulo Guedes deve ter levado um esporro de alguém, não sei de quem. Alguém deve ter falado: ô Guedes, o que você está fazendo? E o Paulo Guedes não entrega, ele não entrega o que prometeu. Eu, Thiago, não sei o motivo. O Paulo Guedes é de direita, ele é neoliberal, ele é dessa política aí de privatizar, de reforma, de ferrar o povo, mas ele não entrega o que promete. Vou falar mais disso e de como o mercado financeiro agora vem round em cima do Bolsonaro e do Guedes. Já começou a fritura do Guedes. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Eu sei que, assim como eu, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro. Então, um segundinho, se inscreve no canal. Claro, eu não quero ver o mercado financeiro dominando o Brasil de novo, como fez nos tempos de FHC, nos tempos do Temer. Mas cair o Bolsonaro é uma coisa que todo mundo quer. Então, um segundinho, se inscreve no canal, é de graça. E além de você ajudar a oposição do Bolsonaro aqui nas redes, na internet, também fazemos oposição ao Bolsonaro nas ruas, outdoor, carro de som, painel de LED, tudo que der na telha a gente faz contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita e para promover a esquerda. Então, quem quiser ajudar com isso tudo, e se inscrever no canal é de graça. E embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário, rola para baixo, até os comentários, clica ali em comentários, no primeiro comentário vai abrir, eu deixo ali PicPay, Apoia conta bancária, e você se inscrevendo no canal, o YouTube vai pegar e mostrar esse vídeo para mais gente vai ter acesso à verdade, porque o bolsonarismo, eles trabalham com base em fake news. Então, ajuda a promover a verdade, se inscreve. Agora vamos falar sobre como o Paulo Guedes está bem ferrado com o mercado financeiro. Olha, quando você vê o dólar subindo, e o dólar subiu muito nos últimos meses, isso é terrorismo do mercado financeiro, é o terrorismo econômico. É o seguinte, o dólar, quando o Bolsonaro chegou, estava 3,50, 3,60, 3,40, e aí foi subindo 4, aí bateu 4,20, aí bateu 4,50, aí 5... 5,20, 5,50, chegou a 5,80. Sabe o que é isso? É o mercado financeiro falando: não queremos investir nesse país aqui, porque a economia aqui tá ruim e eles não estão fazendo nada para melhorar. Isso é o pior, não estão fazendo nada para melhorar. O desinvestimento no Brasil nesse ano, comparado ao do ano passado, já é de 20 bilhões de dólares mais do que no ano passado. Quer dizer, investiram 20 bilhões de dólares menos nesse ano do que no ano passado. A gente está falando aqui de mais de 100 bilhões de reais que deveriam, que até o ano passado estavam aqui no país, circulando, e não estão mais, seja no mercado financeiro, seja circulando mesmo. Não está mais. Por quê? Porque eles estão desinvestindo porque o Guedes não promete o que ele falou que faria. O Guedes, ele prometeu 70 estatais, aí... muita gente não sabe disso, ele apresentou um plano com 17 estatais, de 70 mudou para 17. Aí o pessoal falou: pô, cadê as outras? Aí depois ele apresentou um plano com 4 estatais, agora, que seriam até o fim de 2020. Não privatizou nenhuma, ele só entregou
o projeto para privatização, para o Congresso para privatização da Eletrobras. Só que tem um problema, não querem mais privatizar a Eletrobras. O Davi Alcolumbre, ele é lá do Amapá, você sabe o que está acontecendo, a desgraça que está lá no Amapá. O Davi Alcolumbre já falou, opa, peraí, temos que rever isso, e ele quer reestatizar, olha só, quer estatizar a companhia lá do Amapá, porque para quem não sabe, lá no Amapá foi privatizado em 2008. A nova companhia não tinha um gerador reserva, coisa que é obrigatória. A nova companhia também está devendo assim até as cuecas, está devendo muito e não cumpre as metas de investimentos que assinou no contrato. É isso que acontece no Brasil em privatizações. Quem compra, primeiro, leva a preço de banana. Geralmente o preço que se vende uma estatal no Brasil é o preço do lucro de um ano. Quer dizer, quem compra paga, e daqui um ano já está com o dinheiro todo de volta. Só que o lucro aumenta quando compram. Por quê? Porque o serviço piora. Não tem uma coisa no Brasil que se privatizou que o serviço melhorou. Não, o serviço sempre piora. Por quê? Porque é para dar lucro. Então, primeiro se sucateia uma companhia, vamos sucatear, vamos deixar o serviço bem ruim. Ruim mesmo, assim, e roubar essa companhia. Vamos roubar tudo que der e jogar na mídia que estão roubando mesmo. Para quê? Para falar que tem que privatizar. Aí quando privatizar, chega uma companhia, compra a preço de banana, em um ano essa companhia vai ter o dinheiro de volta, muita gente leva, muita gente enche o bolso de dinheiro com privatização e aí o serviço fica pior ainda, o serviço fica muito mais caro, a empresa lucra, não toma cuidado com nada, não cumpre nada do que estava no contrato e ninguém reestatiza, porque afinal as pessoas são doutrinadas desde criancinha pela grande mídia, por todo mundo, a achar que privatização é ótimo e que tudo que é estatal é ruim. É isso que está acontecendo. Aí o Paulo Guedes só entregou a da Eletrobras, as outras não, e o mercado financeiro já falou, não dá, vamos fritar o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Eu já falei, o mercado financeiro vai empurrar o Bolsonaro para fora em 2022, custe o que custar. Assim como empurraram o Trump para fora. Tem até apoiadores do Bolsonaro dizendo que a Fox News, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, a Fox News era a rede, como se fosse a Record aqui, a rede assim, pró-Trump. São 100% Donald Trump. A Fox News foi a primeira a anunciar o Joe Biden como novo presidente. A Fox News também agora está cortando o Trump. Quando uma assessora do Trump foi dar entrevista lá, cortaram no meio. Ela está mentindo muito, vamos parar que ela está mentindo. Coisa que aqui nem no Brasil, nem a Globo faz isso aqui no Brasil. O Bolsonaro pode mentir. Dá um exemplo, o kit gay até hoje. 2 anos depois, a Globo não desmentiu o kit gay que o Bolsonaro falou lá, ao vivo e a cores, no Jornal Nacional, em horário nobre. E o William Bonner ficou com aquela carinha de bunda dele desculpa o termo, e não desmentiu. E a outra lá, que estava com o William Bonner, não sei quem é, porque sempre muda, também não desmentiu. E é isso que aconteceu. A mídia brasileira não desmente o Bolsonaro. Mas o que vai acontecer é o seguinte, o movimento, o Rodrigo Maia ele tentou meio que um casamento com o Paulo Guedes, que foi organizado pelo Renan Calheiros. O Renan Calheiros deu um grande jantar, convidou o Maia, o Guedes convidou vários parlamentares para tentar selar um acordo entre o Rodrigo Maia e o Guedes. A única coisa em que eles acordaram é o seguinte: o Brasil não pode romper o teto de gastos. O teto de gastos é aquela PEC do fim do mundo aprovada pelo Eduardo Cunha, foi aprovada pela maioria do Congresso por 2/3 dos 9, quer dizer, de cada 3 deputados, 2 votaram a favor dessa PEC, que é a PEC que o Brasil não pode investir em porcaria nenhuma. O Brasil não tem dinheiro para investir, quer dizer, social, saúde, educação, transporte, moradia, novas estradas, fazer obras, PAC, lembra do PAC do governo Lula e Dilma? O PAC gerava emprego, mas gerava assim milhões de empregos diretos, e aí os empregos diretos geram também mais ainda, 10 vezes mais de empregos indiretos. E aí isso melhora a economia de vários locais, e aí a economia começa a andar com as pernas próprias em vários locais, em várias cidadezinhas. O PAC fez isso. Não pode mais ter PAC por conta dessa PEC do teto de gastos, que é a PEC do fim do mundo. Por quê? Tem o teto de gastos, você pode gastar até aqui. Bateu aqui, não gasta mais, corta gasto. Ah, mas vai cortar gasto de onde? Vai cortar gasto de coisa que é para o povo. Educação, saúde, obras, infraestrutura, tudo mais, moradia, disso corta. Ah, mas e do dinheiro que paga para os banqueiros bilionários? Não, disso não corta não, disso não. A PEC do teto é bem, olha, é bem clara nisso. Você só corta do que é para o povo, do que é para os banqueiros, para o mercado financeiro, não corta. E aí o que acontece? O Rodrigo Maia já falou, o dólar vai chegar a R$ 7
em 2021 porque o Paulo Guedes não apresenta essas propostas. O PSDB, é o PSDB, partido que a Rede Globo tanto ama, assim, eu acho que o dono da Globo, ele deve ter uma fantasia de tucano, que ele deve dormir com ela à noite, que ele ama o PSDB. O PSDB lançou um manifesto faz 2, 3 meses sobre o Paulo Guedes, pedindo a queda do Guedes. E o PSDB falava nesse manifesto, o Guedes prometeu privatização, prometeu 70 privatizações, não entregou nenhuma. O Guedes prometeu as reformas e quem está atrasando é ele. Quando o PSDB e o Rodrigo Maia falam uma coisa, não é o PSDB que está falando, não sei quem é hoje, eu acho que é o Bruno Araújo, eu acho, presidente do PSDB hoje, não é ele quem está falando isso, não é o Rodrigo Maia, não é a opinião do Rodrigo Maia. Tem gente por trás do Rodrigo Maia, aí você imagine grandes corretoras, bilionárias, grandes empresas que negociam ativos trilionários. Eu estou falando de trilhão. Empresas norte-americanas que negociam ativos que valem trilhões. Essas empresas estão por trás disso e estão usando seus porta-vozes para dizer, avisa lá pro babaca da economia do Brasil que se ele não fizer o que a gente quer, a coisa vai ficar ruim na economia. Mas por algum motivo o Guedes realmente não faz. Ele promete e não faz. Essas reformas que o Guedes está prometendo, que o Guedes não enviou ainda, que ele prometeu para o fim do ano, ele prometeu as reformas no ano passado. E aí, no ano passado, a reforma da Previdência só saiu porque o Rodrigo Maia quis. Só que tem algumas diferenças entre você prometer reformas e privatizações e não entregar e você ser o Paulo Guedes, ou você simplesmente falar como a esquerda fala, não vamos privatizar porque privatizar é ruim, não vamos fazer reforma porque reforma é ruim, e chegamos em 2014 ao pleno emprego sem tirar um direito trabalhista, sem fazer uma reforma, que foi, a Dilma chegou em 2014 ao pleno emprego, eu falo isso aqui quase todo dia. A diferença é o seguinte, quando o Guedes ele promete essas coisas que os neoliberalistas querem, os liberalistas querem reforma, tudo mais, enxugar o Estado, blá blá blá. Eles têm vários bordões, jargões que eles usam, que o povo é doutrinado desde criancinha a achar isso lindo, enxugar o Estado. Olha que coisa bonita de falar, enxugar a máquina pública. Você fala, nossa, estão parando de gastar dinheiro que está indo pelo ralo, vão parar de gastar. Não, enxugar o Estado é assim, é pegar o salário do professor que ganha 3 mil por mês e falar, olha, seu salário, se continuasse aumentando dessa maneira pobre como está aumentando, daqui 10 anos seu salário seriam 5 mil. Não, a gente vai enxugar você. Seu salário daqui 10 anos vai continuar sendo 3. E os seus direitos, bônus, não sei o que, esquece. Isso é enxugar o Estado. Ah, mas e aquele juiz que ganha 40 mil por mês e fora de bonificação ganha mais 60 mil e o salário do cara é 100. Não, esse continua ganhando 100. Mas e aquele militar que ganha 60 mil por mês? Não, esse continua ganhando 60 mil por mês. Mas e o parlamentar que ganha 33 mil por mês, mais 13º, 14º, 15º? Muita gente não sabe, mas dezembro não tá caindo um salário na conta dos parlamentares, tá caindo 4 salários na conta deles. Todo mundo, eles ganham 13º, 14º e 15º salários. O ano deles tem 15 meses. Não, deles também não corta. Não, de jeito nenhum. Vamos cortar lá de alguém que está ganhando muito? Não, vamos cortar só de professor, de médico, de gari, desses. Isso é enxugar o Estado. E aí, o que acontece? A direita enxuga o Estado e promete, não, mas vamos privatizar, vamos não sei o quê, pá. Tá, isso é uma coisa. Só que quando ele promete enxugar o Estado, ele faz uma política de austeridade que deixa as pessoas cada vez mais pobres, e ele nem enxugar o Estado, que é o que ele prometeu fez, enxugar o Estado, nem fazer o que ele prometeu fez, aí o mercado financeiro fica assim, peraí, mas tá dando tudo errado. O país tem 87 milhões de desocupados, a dívida do país tá aumentando. Uma coisa é você aumentar a dívida e você criar emprego e você ter uma economia que está girando no país. Outra coisa é você aumentar a dívida e você não cria emprego, você cria desemprego e miséria. Você está acabando com a economia. A esquerda não vai cortar salário de professor, de médico, não vai tirar direito trabalhista, não vai fazer reforma, não vai privatizar. Mas a esquerda faz uma política de geração de empregos. E aí a economia começa a andar. É por isso que o Brasil chegou a ser a 5ª maior economia do mundo e hoje com Paulo Guedes é a 12ª. E o Brasil caiu de 5º para 7º, de 7º para 9º depois do golpe. O golpe que foi dado, lembre-se, o golpe não foi na Dilma, foi no povo brasileiro. E muita gente diz, o golpe foi lá em
16 de maio de 2016, esse dia mesmo, nem lembro, um dia ruim para a história do país, não lembro. Não, o golpe não foi naquele dia. O golpe no Brasil aconteceu em outubro de 2014, quando o povo brasileiro, manipulado pela grande mídia, votou uma maioria de direita no Congresso. E aí essa maioria de direita enfiou um monte de pauta-bomba para criar uma crise econômica artificial. Era isso, era uma crise artificial que o Congresso tentou criar para derrubar a Dilma. E aí eles pensaram, essa crise artificial, logo que o Temer entrar, a gente coloca em prática a política neoliberal, a crise acaba, o Brasil volta para os trilhos e a gente consegue colocar o projeto neoliberal. A economia ainda vai ficar boa por mais 5, 6 anos. Só que o tamanho da crise que eles criaram não era mais artificial, eles criaram uma crise real. E aí quando colocaram em prática o projeto neoliberal com o Temer, aí não vou usar a palavra que eu usar, mas ferrou a economia inteira. Foi isso que aconteceu. E aí chegou o Paulo Guedes, que não coloca a política neoliberal, não coloca uma política de geração de emprego e ferra a economia completamente. Quem assumiu o país em 2022 vai ter um problema, mas olha, é um problema assim, é uma coisa que jamais aconteceu. O Lula, quando assumiu em 2003, o Brasil estava completamente quebrado, devendo pro FMI, devendo assim, devia muito. E quando eu falo Brasil devendo, as pessoas falam, nossa, o Brasil está devendo. Quem paga sou eu e você, porque aumentam nossos impostos, porque diminuem nossos direitos. Quando aprova uma reforma da Previdência, falou, nossa, essa reforma vai economizar 1 trilhão, não é porque economiza 1 trilhão, é porque está deixando de pagar 1 trilhão para os aposentados, quer dizer, as pessoas têm menos dinheiro circulando. Se o aposentado lá tem menos dinheiro hoje do que ele teria se não tivesse a reforma, sabe o que acontece? Ele tem menos dinheiro para comprar remédio na farmácia da esquina, para comprar na lojinha da esquina, na vendinha da esquina. Quando ele sobrava algum dinheiro, ele ia num bar, num restaurante, agora não vai mais, aí esse comércio tem menos lucro, e aí vai virando uma bola de neve de lixo. É isso, uma bola de lixo cada vez maior, que vai piorando a economia. Isso é o que acontece. A esquerda não faria reforma? Claro que não faria reforma, teria mais 1 trilhão nos próximos 10 anos circulando, e a esquerda faria geração de empregos. Então é uma coisa, mas vocês não estão nem aí pra dívida, mas gera emprego. E aí, aos poucos, a esquerda consegue, se tivesse coragem de fazer a auditoria da dívida pública, que a Maria Lúcia Fattorelli fala todos os dias, não teria nem a dívida pública, que a maioria da dívida pública que eu e você pagamos, a dívida pública não existe, é uma dívida ilegal que a gente está pagando. E lembre-se, tudo o que você consome tem quase 50% de imposto. E aí é o que eles fazem, aumenta imposto, tira direito trabalhista, tudo para arrecadar mais, para pagar para esse pessoal. Essa é a herança que Paulo Guedes e Bolsonaro vão deixar. A boa notícia é que o mercado financeiro, quando começa a fritar alguém, a gente não sabe quem que vai assumir depois desse aí. Então a esquerda, se organizando direitinho, ganha em 2022 e consegue fazer o Brasil voltar para o caminho certo. Porque a situação está pior do que era em 2003, mas não é irreversível. Então vamos para cima da direita, vamos promover o progresso no Brasil. Falou!